Você já parou para pensar que às vezes nascemos carregando o peso de expectativas negativas? Rótulos que outros colocam em nós antes mesmo de termos a chance de escolher quem queremos ser? Hoje vou te contar a história de um homem que nasceu marcado pela dor, literalmente. Sua mãe o chamou de dor por causa do sofrimento que teve ao dar à luz. Imagine crescer sendo chamado de dor todos os dias da sua vida. Mas esse homem fez algo que mudou completamente seu destino. Ele fez uma oração, apenas uma, e essa oração de 2 versículos transformou tudo. O nome dele é Jabés, e sua história está escondida em apenas 2 versículos da Bíblia, mas o impacto dela é gigantesco. Fica comigo até o final porque você vai descobrir como uma oração simples, mas poderosa, pode mudar literalmente tudo na sua vida. A história de Jabés aparece num lugar bem inusitado da Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro Crônicas é aquele livro cheio de genealogias, listas intermináveis de nomes difíceis de pronunciar. É o tipo de capítulo que muita gente pula quando está lendo a Bíblia. Páginas e páginas de fulano gerou cicrano que gerou beltrano. Mas bem no meio dessa lista aparentemente monótona, de repente o autor para, dá um zoom e conta a história de Jabés. São apenas 2 versículos, mas eles se destacam como um diamante em meio a uma lista de nomes. O fato de estar ali, interrompendo uma genealogia, já mostra que tem algo muito especial nesse homem. O contexto histórico é importante. Estamos falando da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Judá era a tribo real, a tribo da qual viria o Messias. Era uma tribo importante, cheia de homens valentes, guerreiros, líderes. E no meio dessa linhagem ilustre aparece Jabés. O texto não diz quem era seu pai. Não sabemos sua linhagem completa. Ele não vem de uma família famosa. Não tinha um sobrenome importante. Era apenas um homem comum, nascido em circunstâncias difíceis, com um nome que carregava uma profecia negativa sobre sua vida. O versículo 9 de 1 Crônicas, capítulo 4, diz: E Jabés foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou Jabés, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Vamos destrinchar isso. Primeiro, repara que o texto começa dizendo que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Isso é o resultado, o final da história. Mas depois o texto volta e explica a origem, o começo. Sua mãe o chamou de Jabés por causa da dor. Em hebraico, o nome Jabés vem da raiz atzav, que significa dor, sofrimento, labuta penosa. Alguns estudiosos acreditam que a mãe dele pode ter passado por um parto extremamente difícil, talvez quase mortal. Outros sugerem que ela pode ter perdido o marido durante a gravidez ou perto do nascimento. Não sabemos exatamente, mas sabemos que foi uma experiência tão traumática que ela decidiu eternizar esse sofrimento no nome do filho. Imagina a crueldade disso. Toda vez que alguém chamava o menino, estava literalmente dizendo "Oi, dor". Toda vez que ele se apresentava, "Meu nome é Dor". Na escola, os amigos, "E aí, Dor, vamos brincar?". Isso não era apenas um nome, era uma sentença. Era uma profecia negativa sendo declarada sobre ele constantemente. Em culturas antigas, nomes tinham um peso profético enorme. Acreditava-se que o nome moldava o destino da pessoa. E o destino profetizado para Jabés era sofrimento, dor, dificuldade. Ele nasceu com tudo contra ele. Sem pai conhecido na lista, com um nome que carregava maldição, provavelmente cercado de irmãos com nomes bonitos e promissores, enquanto ele era o dor da família. Mas Jabés não aceitou esse destino. E aqui entra o versículo mais poderoso, o versículo 10. E invocou Jabés ao Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que a tua mão seja comigo, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa é a oração. Vamos analisar cada parte dela porque cada pedaço é carregado de significado e revelação. Primeiro, e invocou Jabés ao Deus de Israel. Ele não foi a um feiticeiro, não tentou mudar seu destino através de rituais mágicos ou superstições. Ele foi direto à fonte de todo o poder, o Deus de Israel. Ele reconheceu que se havia uma profecia negativa sobre sua vida, só Deus poderia reescrevê-la.
Só Deus poderia mudar o que parecia estar determinado. Isso mostra fé. Mostra que, apesar de tudo que estava contra ele, Jabez acreditava que Deus podia e queria intervir a seu favor. Segundo, ó, tomara que me abençoes. A primeira coisa que Jabez pede é bênção. E repara que ele não está sendo tímido ou humilde demais a ponto de não pedir. Ele está sendo ousado. Me abençoe. Não é se for da tua vontade, talvez, quem sabe. É um pedido direto, ousado, cheio de expectativa. Jabez está dizendo: Deus, eu sei que nasci sob o signo da dor, mas eu quero viver sob o signo da bênção. Inverte minha história, transforma minha narrativa. Eu não aceito viver na dor que meu nome profetiza. Eu quero tua bênção sobre minha vida. Terceiro, e me alargues as fronteiras. Aqui Jabez está pedindo expansão, crescimento, território, influência. Em termos práticos, ele está pedindo por terra, por propriedade, por prosperidade material, mas também está pedindo por espaço para impactar, para influenciar, para fazer diferença. Ele não quer apenas sobreviver, ele quer prosperar. Não quer apenas existir, quer expandir. É um pedido ousado de alguém que poderia muito bem ter se conformado em ser apenas o menino da dor que sobreviveu. Mas não, Jabez quer mais, quer território, quer influência, quer uma vida grande, não uma vida pequena. Quarto, e que a tua mão seja comigo. Aqui Jabez está pedindo pela presença contínua de Deus. Ele sabe que ter território sem ter Deus é perigoso. Ter bênção sem ter a presença é vazio. Ele está dizendo: Deus, não quero apenas as bênçãos da tua mão, quero tua mão, quero tua presença, quero que tu estejas comigo em tudo o que eu fizer. Não me dá coisas e me abandona. Vem comigo, fica comigo. Isso é sabedoria. É pedir não apenas resultados, mas relacionamento. Não apenas provisão, mas presença. Quinto, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E aqui está o clife final da oração. Jabez pede proteção. Ele pede para ser guardado do mal. E repara na especificidade, de modo que não me sobrevenha a aflição. Em hebraico, a palavra usada aqui para aflição é a mesma raiz do seu próprio nome. Ele está orando: Deus, não deixa meu nome se tornar meu destino. Não deixa a dor que profetizaram sobre mim se cumprir. Me livra da aflição. Me protege do que meu nome diz que eu deveria ser. É uma oração de quebra de maldição, de quebra de profecia negativa, de reescrita de destino. E então vem a parte mais linda de toda essa história. A última frase do versículo 10. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Simplesmente isso. Deus disse sim. Deus atendeu. Deus concedeu. Não teve mas, não teve porém, não teve espere mais um pouco. Deus ouviu a oração de um homem marcado pela dor e disse: sim, eu te abençoo. Sim, eu alargo tuas fronteiras. Sim, minha mão está contigo. Sim, eu te preservo do mal. E a Bíblia registra que Jabez se tornou mais ilustre do que seus irmãos. O menino que nasceu com o pior nome da família se tornou o mais honrado. O que deveria viver na dor, viveu na bênção. O que deveria ter um destino pequeno, teve um destino grande. A oração de Jabez nos ensina princípios poderosos sobre como orar e como nos relacionar com Deus. Primeiro, ela nos ensina que é permitido ser ousado com Deus. Jabez não foi tímido, não ficou pedindo desculpas por querer ser abençoado. Ele chegou e disse: me abençoe, expanda minha vida, fique comigo, me proteja. E Deus honrou essa ousadia. Muitas vezes nós oramos orações pequenas porque temos um conceito pequeno de Deus. Achamos que estamos incomodando Deus se pedirmos coisas grandes. Mas Jabez nos mostra que Deus se agrada quando chegamos com fé ousada, pedindo grandes coisas. Terceiro, a oração de Jabez nos ensina que não somos escravos do nosso passado. Jabez nasceu com um nome de dor. Poderia ter vivido se lamentando. Ah, minha mãe me amaldiçoou com esse nome, não tem jeito, vou viver na dor mesmo. Mas ele não fez isso. Ele se recusou a aceitar o destino que outros determinaram para ele. Ele foi a Deus e pediu uma nova narrativa.
e Deus deu. Quantas pessoas hoje vivem presas a rótulos que outros colocaram nelas? Você não presta. Você nunca vai conseguir. Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Você é burro. Você é feio. Você não tem jeito. Jabés nos mostra que esses rótulos podem ser quebrados, que essas profecias podem ser canceladas, que Deus pode reescrever nossa história. Quarto, a oração de Jabés nos ensina sobre especificidade. Jabés não orou, Deus, abençoa minha vida de qualquer jeito. Ele foi específico. Me alarga as fronteiras, que tua mão esteja comigo. Me preserva do mal de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele sabia o que estava pedindo, tinha clareza. Muitas vezes nossas orações são vagas demais. Deus, abençoa minha vida. Tá, mas que bênção? Em que área? Para quê? Jabés nos ensina a ser específicos, a saber o que queremos, a apresentar pedidos claros diante de Deus. E quinto, talvez o mais importante, a oração de Jabés nos ensina que Deus ouve e responde. Não foi só uma oração bonita que ficou registrada, foi uma oração respondida. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Isso nos dá esperança. Significa que quando oramos com fé, com ousadia, com coração sincero, Deus ouve. E não apenas ouve, Ele age, Ele responde, Ele concede. A história de Jabés também nos ensina sobre a importância de não julgar as pessoas pela origem delas. Jabés não tinha pedigree, não vinha de família famosa, tinha um nome horrível, mas Deus não olha para essas coisas. Deus olha para o coração, olha para a fé. E quando viu a fé de Jabés, quando viu um homem se recusando a aceitar um destino de dor e buscando um destino de bênção, Deus respondeu. Imagina o dia em que Jabés orou essa oração. Talvez ele estivesse sozinho, cansado de carregar aquele nome pesado. Talvez estivesse num momento de desespero, percebendo que se não mudasse alguma coisa, ia viver e morrer como o homem da dor. E ele decidiu que era hora de mudar a narrativa. Não sabemos se ele orou essa oração uma vez ou 1000 vezes. Não sabemos se foi de manhã ou de noite, se foi em pé ou de joelhos, mas sabemos que ele orou, e sabemos que Deus ouviu, e sabemos que tudo mudou. Isso é libertador. Significa que não importa de onde você veio, não importa que nome te deram, não importa que profecia negativa foi declarada sobre você. Se você buscar a Deus com fé, se você orar com ousadia, se você se recusar a aceitar menos do que Deus tem para você, Ele vai responder. A Bíblia diz que ele se tornou mais ilustre que seus irmãos. Isso significa que ultrapassou as expectativas, superou os irmãos que provavelmente tinham nomes melhores, famílias melhores, começos melhores. O azarão venceu. O que estava por último chegou em primeiro. A oração mudou tudo. E se mudou para Jabés, pode mudar para você também. Talvez hoje você esteja carregando um nome que não escolheu. Não literalmente como Jabés, mas metaforicamente. Um rótulo, uma expectativa negativa, uma profecia sombria sobre seu futuro. Você vai falhar, você não vai conseguir, você nasceu pobre e vai morrer pobre, você é burro, você é feio, você não tem jeito. Jabés te mostra que esses rótulos podem ser quebrados, que essas profecias podem ser canceladas, que Deus pode reescrever sua história. Talvez hoje você esteja carregando um nome que não escolheu, não literalmente como Jabés, mas metaforicamente. Um rótulo, uma expectativa negativa, uma profecia sombria sobre seu futuro. Você vai falhar, você não vai conseguir, você nasceu pobre e vai morrer pobre, você não tem talento, você não é especial. A história de Jabés te diz, você não precisa aceitar isso. Você pode orar, pode buscar a Deus, pode pedir que Ele reescreva a sua história. E Ele vai fazer. Ele já fez por Jabés. Ele pode fazer por você.
Então a pergunta que fica é: você vai aceitar o destino que outros determinaram para você ou vai buscar o destino que Deus tem para você? Vai viver na dor ou vai buscar a bênção? Vai se conformar com fronteiras pequenas ou vai pedir expansão? Vai tentar caminhar sozinho ou vai pedir que a mão de Deus esteja com você? Vai aceitar o mal e a aflição como inevitáveis ou vai pedir proteção? Jabés escolheu, ele orou e Deus respondeu. Sua história pode ser a mesma. Não importa qual é o seu nome, não importa o que te chamaram, não importa o que profetizaram sobre você. Uma oração pode mudar tudo. Se você chegou até aqui, espero que a história de Jabés tenha tocado seu coração assim como tocou o meu. Se você gostou deste vídeo, deixa aqui seu like. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias bíblicas que poucos conhecem, mas que podem transformar sua vida. E me conta nos comentários qual parte da história de Jabés mais te impactou. Você já passou por alguma situação onde precisou orar como Jabés orou? Compartilhe a sua história aqui embaixo. Vamos nos encorajar uns aos outros. Um abraço e até a próxima.